Agora que a gente não tem mais a abiogênese e agora estamos com a biogênese, a gente pode dar início à discussão sobre a origem da vida. Sobretudo, esses dois pensadores deram espaço para a gente discutir a origem da vida molecular, a partir da criação de moléculas orgânicas em uma Terra primitiva. Primeiramente, a gente tem que lembrar que a Terra ela mudou muito pelos vários bilhões de anos de existência dela. Por exemplo, a Terra tem 4,5 bilhões de anos, é muita coisa. Sendo assim, é dedutível que ela tenha mudado por todo esse tempo. Por exemplo, no começo da Terra ela era basicamente uma bola de magma gigantesca e extremamente inadequada para o surgimento da vida. Os primeiros seres vivos existentes no planeta surgiram de uma série de fenômenos naturais que são relacionados com descargas elétricas e chuvas muito grandes, que deram origem a uma sopa primordial. Como assim, André? Me explica. Vou te explicar. Lá mais ou menos aos 3,5 bilhões de anos atrás, 1 bilhão de anos depois da Terra já ter sido formada, o solo começou a esfriar e o magma, que antes era predominante na superfície terrestre, começou a resfriar e dar origem à primeira camada da litosfera. E junto a isso, um dos componentes mais importantes que existia naquela atmosfera, e também muito abundante, era H2O, a água, além de vários outros gases estufa. Só que o que acontece? Apesar de existir muita água na atmosfera, o solo era muito quente. Então, a água, quando ela se condensava lá em cima e ia precipitar, não chegava ao solo e não conseguia se concentrar no solo, porque até antes de chegar ao solo, ela evaporava e voltava para a atmosfera. A litosfera finalmente resfriou e a água pôde se concentrar nas depressões da superfície. A partir desse momento, começou a se formar os grandes oceanos que existiam em uma chuva que durou 500 milhões de anos. Não foi uma chuvinha pequena, foi uma chuva de 500 milhões de anos. Essa chuva violenta, assim como toda tempestade, foi acompanhada de descargas elétricas. Essas descargas elétricas acabaram interagindo com os gases do ambiente, os gases da atmosfera, que era principalmente metano, CO2, amônia e nitrogênio. A partir dessa interação, surgiu uma molécula orgânica chamada de aminoácido. A partir da formação dessa partícula, como ela estava pesadinha, uma partícula pesadinha, ela caiu e se concentrou também nas grandes depressões. O que acabou acontecendo? Essas partículas de aminoácido começaram a ser recobertas por uma película de água, que seria o equivalente a hoje à membrana plasmática das células, uma membrana plasmática antiga. E a partir do momento que esse aminoácido recebe essa película, começamos a chamar ele de coacervado. O coacervado então começou a juntar com outros coacervados, até que a partir disso formou-se uma célula procariótica. Por que uma célula procariótica? Porque basicamente a célula procariótica ela é a mais simples que existe. Se comparado com a célula eucariótica, a célula procariótica não tem núcleo delimitado, só tem um cromossomo muito condensado, tem plasmídios, tem o ribossomo, que não é uma organela membranosa, não tem nenhuma organela membranosa, possui alguns flagelinhos, uma parede celular e, em casos especiais, no caso das gram-negativas, uma membrana externa de lipopolissacarídeo. Então, em teoria, seria mais fácil surgir uma procariótica do que uma eucariótica. Na verdade, foi isso que aconteceu. E como é que a gente define a vida a partir disso? Basicamente, o organismo vivo tem que ter duas coisinhas principais. A primeira é ter material genético e a segunda é ter metabolismo. Ele deve conseguir processar informações, se alimentar e interagir com o meio. A partir do momento que essa célula procariótica teve isso, tivemos então o surgimento da vida. Depois foi só um efeito de bola de neve. Outras células do ambiente, outras células procarióticas, começaram a se juntar a outras células maiores e deram origem às primeiras organelas membranosas. E deu origem à primeira célula eucariótica. Depois foi passando, até que surgiu um primeiro, não chega a ser animal ainda, mas possivelmente surgiu o primeiro protozoário, para depois surgir outras formas de vida mais simples, como os poríferos, por exemplo, que não têm tecido diferenciado. E a partir de seleção natural e vários desenvolvimentos que levaram bilhões de anos, a vida se estabeleceu como a gente conhece hoje.